A China vem fazendo claros esforços no intuito de se desvencilhar do dólar e criar como se fosse um divórcio econômico entre a China e os Estados Unidos, né? O que está sendo justamente o início de uma ruptura que pode causar todo esse processo de desglobalização e descooperação que nós estamos vendo ao redor do mundo. Então, o que eu quero passar para você é uma analogia fantástica que eu vi num debate entre o Louis Gave, que é um macro researcher, ele é francês, né? E tem extenso conhecimento sobre China, respeito bastante o trabalho dele, vi várias coisas que ele fez, e o Brent Johnson, que obviamente é o autor da teoria do milkshake do dólar. E por mais incrível que pareça, os dois concordam em relação às coisas que vão acontecer, mas existem muitas incertezas. E essa analogia talvez ajude a explicar muito melhor um pouco desse conflito entre China e Estados Unidos para tentar te dar uma visão muito mais ampla do que está acontecendo. Então, o Louis Gave, ele usou uma analogia fantástica, que seria de você tentar tratar o sistema do dólar ou do euro-dólar, todo esse domínio do império americano, digamos assim, como se fosse a Microsoft, como se fosse o Windows. Então todo mundo usa o Windows, principalmente no mundo corporativo, empresas, etc. Você já sabe que desde os anos 70, 80, 90, a Microsoft ela se consolidou como a grande empresa que fornece o sistema operacional mais utilizado aí do mundo, principalmente para empresas e corporações. E é claro que todo mundo reclama do Windows, ele dá pau, ele tem aquela tela azul, mas todo mundo ainda usa, né? Agora, para você substituir isso, você precisa de um sistema que seja muito melhor para que todos vejam vantagem e saiam disso e possam migrar para outra coisa, certo? Então, é claro que ele não vê nos próximos 10 anos o dólar deixando de ser relevante ou se tornar uma moeda completamente irrelevante ou quebrando. Isso não deve acontecer de forma alguma. Agora, tendo dito isso, há 20, 30 anos atrás, talvez se você tivesse feito seus investimentos na Apple, você teria se dado um pouco melhor, segundo ele, né? Então a Microsoft, ela tinha um market cap nos anos 2000, de 500 bilhões de dólares e hoje é uma empresa de mais de 2 trilhões de dólares. Mas a Apple, que também virou uma empresa de mais de 2 trilhões de dólares de market cap, hoje, na mesma época, ela tinha somente 50 bilhões de market cap, ou seja, 10 vezes menos. Ou seja, ela criou uma maior oportunidade de valorização nesse mesmo período do que a Microsoft tendo ali já a sua hegemonia da época. Então a Apple, durante esse tempo, ela usou todos os seus investimentos possíveis, todos os aportes, para criar um sistema operacional diferente. E acabou também, logo em seguida, usando todo esse conhecimento para revolucionar os smartphones e tablets, né? Lançando o iPhone em 2007, depois lançando o iPad em 2010, apesar de ter criado o iPad antes, né? Que foi lançado o iPhone. Enfim, independente do que você acha sobre a parte técnica, eu quero que você pegue, independente das suas opiniões, porque também vai ter aqueles comentários de Android e iPhone, né? Qual que é melhor? Não quero entrar nisso, mas o que eu quero é justamente poder passar um pouco dessa ideia. Então, ao longo do tempo, muitas pessoas foram migrando, né, do sistema operacional Windows e começaram a usar o Mac OS. E isso acabou criando uma nova consolidação e uma dualidade, né, que hoje a gente vê. Antigamente era um monopólio completo você ter o Windows e hoje você já começa a criar aquelas duas facções, como se fosse uma desglobalização no mundo, no mundo da tecnologia. E essa dualidade existe, obviamente, na parte de PC versus Mac e também na parte do iOS versus o Android, que você vê hoje, certo? Em todas essas plataformas. Então, essa dualidade representaria mais ou menos o que o renminbi, que é o yuan chinês, está tentando fazer com o dólar. Então, a China, ela está analisando, porque se você se coloca num pensamento chinês, ela está analisando que o crescimento do mundo nos próximos 20 anos vai acontecer nos países emergentes, porque os países desenvolvidos estão patinando, eles quase não estão crescendo, então você não está vendo ali uma consolidação de alguma coisa muito promissora, mas os países emergentes sim. Então ele está olhando para onde a bola está indo, certo? Ou seja, é crucial eu, como China, ser o pilar dessas transações comerciais entre países emergentes. Agora, se você pensar, por exemplo, no comércio entre o México e os Estados Unidos, com certeza que ele vai continuar em dólares, mas não existiria um motivo pelo qual o México faça comércio com a China e isso também seja feito em dólares, pelo menos esse é o pensamento chinês.
Da mesma forma, a África do Sul não deveria ter nenhum motivo para fazer uma transação com a Zâmbia e usar dólares. Então, o objetivo da China é você criar um sistema operacional em toda essa parte do mundo, que é justamente a maior parte da população do mundo, claro que com poder econômico menor, mas isso poderia trazer justamente esse desenvolvimento, porque eles estão vendo que os mercados emergentes são a Apple dos anos 90 e 2000, antes do lançamento do iPhone, digamos assim, certo? E você já percebe um avanço, porque ele traz dados que até a gente pode discutir sobre eles, que tem alguns problemas aí, mas 20% do petróleo do mundo já estaria sendo transacionado em outras moedas além do dólar. Ou seja, 10 anos atrás, um cenário como esse seria totalmente impensável, como era pensar que a Apple poderia fazer parte de quase 30% de todos os dispositivos que têm uma tela ao redor do mundo. Então, o maior crescimento em comércio exterior no mundo está ocorrendo entre um país emergente para outro país emergente. Então está começando a sair cada vez mais dessa rota dos países desenvolvidos. E aí é claro que existem vários motivos para isso. Você pode pensar em motivos políticos, como toda a escalada de conflitos que está acontecendo. Ou mesmo, principalmente, um plano de décadas, que não é de hoje que a China começou isso, né? Aquela sua rota, o Império Chinês, né, digamos assim, ele cresce muito mais na parte da terra, né? Você pode ter impérios navais, mas a China foca muito mais no império terrestre. Ela foca em construção de infraestrutura em outros países, principalmente naqueles países que têm algo que lhes interessa, né? Talvez você possa falar isso dos Estados Unidos, mas a China não faz muito diferente em relação a nesse sentido. Então, essa está sendo a estratégia da China para você começar a sair do sistema do dólar. É um toma lá da cá. Então, você cria infraestrutura na África, por exemplo, onde você vê trabalhadores chineses, né, colocando a infraestrutura de pé, fazendo um favor, entre aspas, com financiamento de longo prazo, mas desenvolvendo os países que ele quer fazer negócio, mas ao mesmo tempo começa a inserir esses países nessa rota do yuan, para que o yuan se torne o pilar dessas transações comerciais. Então, essa está sendo a estratégia da China para, aos poucos, se desvencilhar completamente do sistema do dólar. Agora, o Brent Johnson, logo em seguida, ele deu pontos muito legais, que não foi bem o que um debate onde você contrapõe para dizer que isso não seja verdade. Isso é verdade, isso está acontecendo de fato, isso é um esforço que a China vem fazendo. Ou seja, ele concorda com esse movimento. Agora, ele também deu um ponto de vista muito interessante que eu quero passar aqui, que complementa mais ainda essa imagem para você poder entender realmente como esse divórcio entre China e Estados Unidos está acontecendo. Então, o mundo ele está passando por um divórcio, que é justamente essa ruptura. E quando você se divorcia, que é uma outra analogia que ele usou, que eu acho fantástica, existem passos que precisam acontecer. Ou seja, você precisa comprar uma nova casa, você precisa refazer as suas apólices de seguro, você precisa fazer novas procurações, você precisa de um advogado. Então é muito difícil hoje pensar que o sistema monetário mundial vai ficar completamente estático e do jeito que ele está nos próximos 10 anos. Mas o dólar, ambos concordam que o dólar ainda será a moeda dominante quando esse divórcio avançar, né? Ele chegar a estágios mais avançados. Agora que vem o problema da questão, que é aí que entra a paixão, né? Principalmente nos comentários ali que falam da China, que agora acabou tudo, é um lado ou do outro. Muitos veem esse divórcio entre a Microsoft e a Apple, na nossa analogia, e pensam o seguinte, a Apple ela é bem mais legal, né? Ela tem coisas bem mais interessantes, eu quero usar a Apple porque é o brinquedinho novo do momento. E ele até falou assim, não, eu conheço gente que trabalha na Apple, e o Steve Jobs não era lá muito simpático com seus funcionários e muitas vezes ele poderia tratar os funcionários dele de uma forma horrorosa, podendo até ser um ditador dentro da própria empresa. E se você parar para pensar, o Steve Jobs ele foi demitido da própria Apple e a Apple quase chegou à falência. E para o Steve Jobs voltar, ele teve que criar uma concorrente chamada Next e meio que fazer uma estratégia de cavalo de Troia para poder voltar para a empresa, para poder tomar conta e finalmente implementar aquela visão que você tinha para criar esse novo império e aí sim realizar a sua visão. Então é importante, o que isso traz? É importante você entender que as coisas elas não acontecem de forma linear. Você acaba tendo uma turbulência muito grande, então você vai ter volatilidade ao longo do tempo que você vai implementando. Então impérios crescem e impérios também entram em colapso.
É lógico que uma reserva global ela não consegue durar para sempre. Os ciclos do Ray Dalio, obviamente, eles realmente acontecem, né? E pode ser que nós estejamos no declínio também do ciclo americano. O problema é você achar que essa transição acontece de forma simples e pacífica. E isso acaba criando conclusões muito simplistas, como se isso não fosse somente uma certeza. Então você cria um cenário de certeza absoluta, isso é muito perigoso em macroeconomia, mas como se isso fosse acontecer de uma forma completamente automática. Então você já coloca na sua cabeça que aqueles que desdolarizarem vão ganhar, e aqueles que ainda tiverem dólares serão os perdedores dessa batalha. E aí tudo vai ser um novo mundo maravilhoso, com 1000 anos de paz na Terra e totalmente pacífico. Eu não estou dizendo que esse cenário seja impossível, mas o problema é você colocar esse cenário com alto grau de probabilidade. Você vê pessoas discutindo na internet hoje, colocando isso como se fosse mais de 90% de certeza que só porque a Apple, que a China é a nova Apple, né, digamos assim, ela vai conseguir. Não é porque você está fazendo um esforço observável que necessariamente esse esforço terá 100% de sucesso. Então, qualquer evento que busque uma coexistência com o dólar como reserva global ou que vise substituir esse sistema vai necessariamente criar uma grande instabilidade econômica com muita volatilidade e aumenta e muito, infelizmente, a chance de conflito armado. Então, esse é o grande problema. E esse processo, aí que vem a parte mais contraintuitiva, você se desvencilhar do dólar acaba fazendo ele subir em relação às outras moedas e não cair. E é aí que está o problema, porque hoje nós estamos pela primeira vez num mundo completamente globalizado, eletrônico e digital, onde as dívidas adquiridas estão ainda na moeda do império que você está tentando destruir, certo? Então, esse processo é muito complicado, você precisa desalavancar das suas dívidas existentes. Então, por mais que você tente ignorar e jogá-las para debaixo do tapete, a dívida de um é o ativo de outro. Quem vai querer tomar o primeiro rombo no seu balanço, no seu balanço bancário, entende? Então, é essa grande questão. Esse processo está acontecendo, é inegável, porém, você ter a certeza do prazo ou da constância, ou principalmente do resultado dessa transição com uma certeza para os seus investimentos, pode criar o maior problema para o seu portfólio e muitas vezes você acaba, mesmo que você tenha razão no longo prazo, você acaba sendo liquidado enquanto você espera.